qual a minha próxima pergunta? Se a gente está elogiando o desempenho do Paulo Autuori barra Fernando Seabra, né? Na beirada do campo, ali, a gente tem que criticar o Paulo Autuori diretor. Porque os erros da direção, o Paulo Autuori fez parte. Então, é aí que eu não sei qual que é como é que eu vou dizer? Qual que é o tamanho do Paulo Autuori como diretor técnico ali do Cruzeiro. Até onde vai o limite dele? Até onde ele pode decidir, onde ele não pode decidir, até onde ele pode entrar no vestiário, ele não pode entrar no vestiário, até onde ele podia, né? Antes de assumir aí interinamente esse cargo de treinador, que nem ele gosta de chamar de treinador. Mas até onde o Paulo Autuori ia como diretor técnico. Porque, sinceramente, eu acho que ele está lá desde o início do ano e ele tinha liberdade para fazer isso tudo. Talvez ele não estivesse no dia a dia do campo, né, do trabalho do dia a dia e no vestiário sempre, que agora ele está. Chegar para o treinador e falar, será que o lateral direito melhor não é esse? Acho que nem isso. Eu acho que o trabalho do Paulo Autuori foi muito menos com o Seabra e muito mais com os atletas. Eu acho que o Seabra, ele facilitou a vida demais do Paulo Autuori e o Paulo Autuori, ele teve uma influência muito mais no grupo nessa reta final. Concordo muito com o que você disse, da parte disciplinar, e nós temos indícios disso, né? Desses atletas que ficaram fora de relação, cortados, algumas informações que chegam por problemas de disciplina ou indisciplina, que talvez o Seabra sozinho não desse conta ou não tivesse tanta moral para barrar. Para barrar determinado jogador, até o próprio Zé Ricardo não tivesse, e que o Paulo Autuori, dentro da condição dele, dentro do clube, da confiança que ele tem do próprio Ronaldo e dos outros gestores, ele tem mais estofo para fazer, falar, fulano tá fora. Ninguém nem questiona. Se o Zé Ricardo ou o Seabra falasse, Cicrano tá fora, peraí, por quê? Esse cara aqui não pode ficar de fora, a gente investiu muito nele. Esse outro aqui chegou agora, ele é o único jogador que nós temos para a posição. O Paulo Autuori, talvez, ninguém questione a fala dele. Então, eu acho que a gente tem que dividir bem, e não é querer tirar a importância de ninguém, pelo contrário, é colocar muita importância para os dois. Eu acho que essa reta final do Cruzeiro tem muito de Autuori e muito de Fernando Seabra, que tem sido muito pouco falado, mas que faz um trabalho muito legal. É para ser efetivado? Né? Não é para ser efetivado. Até acho que o Cruzeiro precisa de um treinador experiente. Então, na sua opinião, então, você não daria uma oportunidade para o Seabra, não? Não, eu iria para o mercado atrás de um treinador experiente para dirigir o Cruzeiro numa Série A de Campeonato Brasileiro, quem sabe até numa Sul-Americana, vai depender dessa última rodada. E isso não é nenhum demérito ao Seabra. Eu acho que o Cruzeiro, é uma grande notícia para o Cruzeiro saber que ele tem no seu sub-20 um cara capacitado, para quem sabe ali na frente, fazer parte de uma comissão fixa, tornar um auxiliar do treinador do profissional e ali na frente virar técnico. Mas para esse momento, a gente tem que bater palma para o trabalho do Seabra na mesma intensidade que bate palmas para o trabalho do Autuori. Romano, e você, daria uma chance para o Seabra? Não. O Cruzeiro não pode, Léo, depois de todas as pataquadas que fez esse ano, de ter esperado por um treinador que já não estava mais querendo trabalhar, insistido com ele, que foi o Paulo Pesolano, aí ter acertado com o Pepa e depois mandado o Pepa embora e trazer o Zé Ricardo, mas antes de trazer o Zé Ricardo, toma um monte de não pela frente. 7, né, para ser mais exato. E aí depois efetiva o Paulo Autuori barra Fernando Seabra. E esse não que eu digo aqui não é contra a capacidade do Seabra. Só que o Cruzeiro precisa de um treinador de peso neste momento, até para dar uma apaziguada nas coisas e mostrar o seguinte, a gente pensa grande sim, o Cruzeiro é grande, a gente está trazendo um treinador aqui, mas não é só por nome não, de peso, mas que tenha competência. E aí, concordo com o que disse o Edu, pega o Seabra, Comissão Técnica Permanente, Seabra, você vai trabalhar, você vai ser o cara que vai trabalhar principalmente a transição dessa garotada que você conhece bem para o profissional, mas nesse momento, acho que é muito grande, diante de tudo que aconteceu, é muito grande o Cruzeiro para o Seabra. Eu acho que neste momento não dá para ele, não seria o mais indicado ele assumir o time do Cruzeiro. Não tá tão fácil essa resposta suas aí não, tá? Eu vou perguntar uma outra coisa para você e pro Du, mas eu quero saber se a Nath também concorda. Você também não daria chance ao Seabra, Nath? Também não, Léo. Eu acho mais por uma questão assim de não queimar etapa, sabe? De respeitar um processo. O Seabra é um ótimo treinador,
não só pelo que ele está fazendo com o time profissional agora, mas olha o time que é dele, né? O Sub-20, campeão da Copa do Brasil, campeão do Campeonato Mineiro, fez um bom Campeonato Brasileiro, ou seja, esteve bem nas principais competições da temporada. Isso é um mérito totalmente dele. É um cara que, me parece, pelo que eu já pude observar dele à beira do campo, inclusive com o time Sub-20, tem um trato muito legal com os jogadores, então são características, são qualidades que são importantes, mas eu acho que não dá para pular processos. Eu acho que num primeiro momento, ele fazer parte da comissão fixa, ali acompanhando a base, a transição, auxiliando os treinadores que vão passar pelo Cruzeiro, até ele ter mais maturidade, mais experiência, mais estofo para ser o treinador. Mas acho que ele tem muito mérito, e eu já desconfiava que ia ser o Seabra. Você vai se recordar que eu falei aqui na turma do bate-bola, quem vai ficar à beira do campo vai ser o Seabra. Quem vai treinar esse time vai ser o Seabra. E era a minha esperança, inclusive, para que os garotos da base fossem mais utilizados. E eu senti isso, principalmente pelo trabalho dele no Sub-20. Dá para ver que o Cruzeiro confia muito nele. E como o Sub-20 agora treina na Toca da Raposa 2, perto do profissional, o Seabra tinha aquele convívio também, querendo ou não, com o grupo principal do Cruzeiro. E eu acho que foi uma escolha muito acertada, assim. O Paulo Autuori cuidou de uma parte, 50%. Ele cuidou dos outros 50% e a união dos dois fez com que desse tão certo. Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte. Tá, Cruzeiro não efetiva o Fernando Seabra e traz um treinador, como disse o Du, de preferência um treinador experiente. Gente, qual treinador? Olhem para o mercado brasileiro. Ou o Cruzeiro vai ter que, né, funcionar como ele funcionou das outras vezes. Duvido que vai ser brasileiro. Pois também acho entendeu? que não vai Duvido. ser. O Cruzeiro vai trazer mais uma novidade, assim. Não sei se é novidade, mas... um cara de fora. Que não tá no futebol brasileiro. Zero informação, só palpite pelo que eu tenho visto Você dessa é bom diretoria. de palpite, a batalha tá bem. Vai ser treinador estrangeiro. E eu tô postando mais dessa vez em sul-americano do que europeu. Eu não sei se vai ser experiente como a gente imagina quando você fala a palavra técnico experiente. Às vezes fala assim, o Cruzeiro precisa de um técnico experiente. Aí já pensa num cara medalhão, vitorioso, cabelo branco. Talvez seja um cara que tenha uma experiência que o Cruzeiro considere necessária para assumir um time desse tamanho. Talvez uma vivência numa liga sul-americana, num outro campeonato competitivo, passagens por categorias de base. Talvez uma experiência que para o Cruzeiro seja necessária, mas seja diferente da experiência que a gente acha que é só tempo de casa, número de times treinados. Eu estou esperando um Pesolano / Pepa 2.4. Experiência, quando eu falo, Léo, é assim, ter dirigido um time mediano ou grande numa liga argentina. Acho que o Cruzeiro tem que ir atrás de um treinador desse, talvez com um perfil mais jovem, mais moderno, que é o que essa gestão, essa diretoria gostam. E quando eu falo que eu não ficaria com o Seabra, é justamente porque o Seabra ficando, ele ia precisar de outro Paulo Autuori. E por que o Paulo Autuori não pode continuar? Porque ele não quer. Ele não quer. Não, mas ele é diretor técnico. Ele não quer. Não adianta. Mas como que... Senão vai cair no erro do Pesolano. Mas se ele é diretor... Não, Du, ele é diretor técnico. Como diretor técnico, ele já não podia estar mais próximo do treinador? Mas a vivência é muito diferente, Léo. O diretor técnico não vai pra beira do campo na Fonte Nova, não vai pra beira do campo no Beira Rio. O diretor técnico é outra coisa. Não necessariamente está no vestiário, está no ônibus. Você tem que parar de insistir para chegar no estádio. E o Paulo Autuori tem todo direito de não querer. E aí tem que ir atrás de um cara que já tenha vivência em outras equipes e que tenha um nome, talvez. Um ex-jogador que já tenha um nome, que vai chegar aqui, opa, fulano de tal. Esse cara vai trabalhar aqui, já traga mais respeito. Porque o Fernando Seabra eu acho bom técnico, tá fazendo um trabalho muito legal, mas é como a Nath disse, não precisa queimar etapa. E o Cruzeiro, com o Fernando Seabra, ele teria que ir atrás de outro Paulo Autuori. Porque o Seabra ainda não tem esse tamanho de vestiário. Por isso que eu acho que o Cruzeiro tem que ir ao mercado. Sim. E aí, às vezes, correr o risco, efetivo Seabra. Aí, de cara, Campeonato Mineiro ruim. Sabe? Aí você já queima o cara, aí vai ter que trocar de novo às vésperas de um Brasileirão, aí os primeiros meses do ano, aquele primeiro trimestre de pré-temporada, de montagem do elenco. Mas qual a garantia que trazer um cara de fora vai te dar que o Campeonato Mineiro vai ser bom? Olha, nenhuma, mas talvez ele tenha um pouco mais de estofo pra, se der errado num primeiro momento, pra segurar a onda e permanecer. Olha, você corre o risco de queimar o cara. Não. E aí você perder até, por exemplo, um integrante bacana de uma comissão técnica permanente. Eu entendo isso. O que eu tô dizendo eu acho que o Cruzeiro passa por uma realidade, e o Campeonato Mineiro do ano que vem vai ser mais uma vez isso. Existe no Campeonato Mineiro 2024 uma realidade em que um time é favorito para ganhar desde hoje
já é favorito para ganhar o campeonato do ano que vem. Não sei. Disparado. Para mim o Atlético é disparado o favorito. Claro que é. Né? Ele pode perder o campeonato? Pode, porque num confronto com o América ou com o Cruzeiro, principalmente com o Cruzeiro, nós vimos isso acontecer na Arena MRV. E pro ano que vem mudou. Antes era o Atlético favorito com o América correndo por fora. Hoje é o Cruzeiro à frente do América. Exatamente. Mas com o Atlético ainda distante ali, em termos de qualidade. Mas numa decisão, é um jogo só. Não, o Cruzeiro ganhou do Atlético agora. Acabou de ganhar, isso pode acontecer. Mas o favorito, Simões tinha que estar aqui, minha briga com o favorito com o Simões é legal. A realidade do Cruzeiro pro Campeonato Mineiro, aquela que nós conhecemos, que era o Cruzeiro vai pro Campeonato Mineiro, vai jogar contra tal time. Não, ganhou. Mas é no interior. Não, ganhou. Não, 2-0 pelo menos. Não, 3-0. O Cruzeiro vai disputar. Quem vai ser primeiro com o Atlético ali? Gente, a realidade da qualidade do time do Cruzeiro hoje não é para esse passeio no Campeonato Mineiro, não. Então eu tô dizendo, seja o Fernando Seabra ou um treinador mais experiente, mas que não tenha muita vivência aqui de futebol brasileiro, não tem garantia nenhuma que vai ser um Campeonato Mineiro. Mas aí você vai queimar, você vai errar de novo como errou esse ano? Você vai errar de novo como errou esse ano? Com a insistência com o Pesolano, aí você coloca, não estou dizendo que, não estou aqui falando da capacidade do Seabra, não. Mas aí você coloca o Seabra, aí ele não vai bem no Campeonato Mineiro, como disse a Nath, aí você tem que repensar tudo de novo. Mas ele foi bem agora. Tá, Léo, mas foi uma circunstância, Léo. Não insiste. O Mineiro é mais difícil que o brasileiro. Não é, mas ele foi precisa bem, montar o elenco, Léo, pro ano. Ele foi bem dentro da necessidade do Cruzeiro. Exatamente. O Cruzeiro não fez nenhum jogo de encher os olhos. O Cruzeiro permaneceu na Série A porque ele somou quantos pontos? 6, 7 ou 9 pontos. 9 em 15. Em 15. E os outros somaram 2. Teve muitos outros também. O Cruzeiro fez um jogo chatíssimo contra o Botafogo. Fez um jogo muito bom contra o Atlético Paranaense. Fez um jogo inicialmente muito bom contra o Goiás, depois chatíssimo, correu risco. Outros jogos chatos, não teve um desempenho, nossa, mas que maravilha. Não. O Cruzeiro, essa reta final, fez o que ele tinha que fazer, somar ponto. Somar mais pontos que os concorrentes, ponto. Mérito de quem tá ali. Agora é outra história, é entrar no Campeonato Mineiro e que ele precisa ser mais exigido, porque o Campeonato Mineiro desse ano era um Cruzeiro que estava vindo da Série B sendo reformulado. Eu não acredito em grande reformulação. Eu acredito no Cruzeiro trazendo peças para encorpar elenco, para melhorar, para qualificar, mas sem a lista de dispensa que teve no início desse ano. O início desse ano era um time de Série B virando um time de Série A. Desse ano para o ano que vem é um time de Série A, querendo ficar melhor na Série A do próximo ano. Então o Cruzeiro vai fazer contratações pontuais. Então a nossa cobrança para o Cruzeiro no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro não pode sobrar em relação ao Atlético. Só que o Cruzeiro não pode passar um Campeonato Mineiro de novo sem ganhar como mandante. Como aconteceu esse ano. Sofrendo, vendo o América passear. Não, a cobrança em cima do Cruzeiro esse ano é para ir para a final do campeonato. É para fazer a final do campeonato contra o Atlético. A obrigação do Cruzeiro é fazer a final do Campeonato Mineiro do ano que vem. Ser campeão, o Atlético é que tem a responsabilidade por conta da realidade dos dois. Mas a nossa cobrança para o Cruzeiro no Campeonato Estadual do ano que vem, ela é muito diferente do que foi desse ano. Porque é o seguinte... você faz uma aposta no Seabra. Porque tá o nome do Seabra aqui. Vamos colocar aqui. Você faz a aposta no Pantufa. Aí o seguinte... Eu aposto no Pantufa. Ele acabou de mandar mensagem para mim aqui. Você aposta no Pantufa. Aí, você não vai bem no Campeonato Mineiro. Você é obrigado a contratar um outro treinador. Só que foi o Pantufa que indicou possíveis reforços na montagem do elenco. Aí chega um outro treinador... que não gosta da característica desses jogadores. Isso é um grande erro. É um grande erro. E o Cruzeiro cometeu esse erro. Em insistir com o Pesolano, que não queria, desde o final da Série B do ano passado, ele não queria ficar. Insistiu com ele. Aí, montou o elenco do Cruzeiro. Depois o Cruzeiro teve que ir na janela do meio do ano tentar contratar reforços. Aí cometeu o erro 2 vezes. Gente, só para deixar bem claro, eu confesso que eu não tenho uma opinião assim... eu acho que deveria efetivar o Seabra. Eu só acho que se o Cruzeiro não conseguir buscar um treinador que lhe dê uma certeza, sabe? Muita confiança, eu apostaria e daria mais espaço para o que tem aqui. Porque qual é o meu receio? É um outro Zé Ricardo. É um outro assim, só porque esse cara tem mais vivência, eu vou trazer porque o Seabra ainda não está pronto. Não. Se você não vai dar oportunidade, né, para o Seabra nesse momento, e eu entendo, eu não acho que vocês estão errados na análise, não. Talvez fosse queimar a etapa, já colocá-lo agora. Mas não dê oportunidade para ele, mas de uma maneira com uma justificativa boa. Não, está mudando, ele vai seguir, o plano para ele vai ser subir nisso aqui, porque nós estamos trazendo o fulano de tal. Ok.
Mas aí esse fulano de tal tem que ser muito bem escolhido. Mas aí, às vezes... Natália Fiuza já cavou um nome aqui. É porque eu falei aqui, eu usei aqui a expressão, às vezes um técnico tem experiência numa outra liga sul-americana, numa outra liga competitiva. Aí o Edu falou também, um campeonato argentino da vida. Acho que tem bons nomes. Por exemplo, o Fernando Gago, que pediu demissão do Racing recentemente, tá sem clube. Para ser sincero, eu não sei até qual que é o objetivo dele, se é, às vezes, tentar um mercado europeu, enfim. Mas é um treinador interessante, eu acho que pode, um perfil assim, sabe? Cara mais jovem, competitivo, às vezes que já tem uma experiência como jogador, porque eu acho que isso contribui, eu acho que isso ajuda. Acho que o Cruzeiro tem que ir por aí. E essa questão do Fernando Seabra que você falava, uma coisa é você optar pelo Fernando Seabra sem ir ao mercado. Outra coisa é você ter a necessidade do Fernando Seabra. Talvez o Cruzeiro vá ao mercado e num primeiro momento só tem um Zé Ricardo da vida. E o Cruzeiro fala, não, para começar a temporada com outro Zé Ricardo, eu prefiro que o Fernando Seabra faça aí a fase de grupos do Campeonato Mineiro. Né? Uma necessidade. E aí você dá ao cara um voto de confiança, fala, Seabra, preciso que você vá segurando as pontas aí e tudo. É o cenário ideal? Não. O cenário ideal é chegar um bom treinador para fazer, inclusive, a montagem desse elenco, que pode ser que no ano que vem tenha a disputa da Sul-Americana pela frente. E a montagem do elenco vai ser fundamental para o Cruzeiro não fazer, por exemplo, o que fez o América neste ano, que foi disputar uma competição continental sem ter condições para isso, e aí deu no que deu, foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. O mundo ideal é o treinador chegar e montar o elenco, mas se for uma necessidade manter o Seabra aí por 3 rodadas, uma fase de grupos, enfim, pode ser que aconteça. Aqui no chat, Romano, só para registrar, o Jailton Barbosa falou, vai ser o Vojvoda, tem a menor chance, inclusive renovou com Fortaleza. Não, ele vai... Renovou não. Renovou não. Vi hoje que ele vai ser o treinador para 2024? Ele tem contrato até 2024, mas ele deixou claro na entrevista ontem no pós-jogo que ele tem propostas. E que ele já reuniu com o Fernando Paz, falou, Marcelo Paz, pro Fortaleza eu preciso disso aqui, ó. Você vai me dar? Aí falou, então depois nós vamos conversar. Eu não acho que venha não, tá? Eu acho que ele tem mais mercado hoje do que o Cruzeiro. Qualquer time que quiser contratar o vai Vojvoda, contratar. esse é o momento. Aliás, o nome dele está sendo cogitado, junto com o Pedro Caixinha, um dos dois para ser o substituto do Abel Ferreira no Palmeiras. Então, e aí você não quer competir o Cruzeiro com o Palmeiras nesse momento, por exemplo? Eu citaria aqui, mas eu não lembro onde eu li, que ele seria o treinador para 2024. E um detalhe. Mas confio mais em vocês. A vontade do clube é essa. A Nath falou sobre... Só para registrar aqui, Rô, rapidinho, algumas participações. O Romano, não faça cara triste, não, Rô. O ouvinte tem prioridade. Claro, sempre. O Jailton tinha mandado aqui, eu perdi a mensagem do Jailton aí, vocês me desconcentraram. Jailton mandou que ia ser o Vojvoda. Aí já falamos aqui, a turma, eu acho muito difícil, eu acho que o Vojvoda, inclusive, ele, entre Fortaleza e Cruzeiro, hoje ele escolheria ficar no Fortaleza. O Vojvoda era mais ou menos o cenário antes dele vir pro Fortaleza, né? O Vojvoda era um pesolano da vida que o Fortaleza encontrou. Foi uma baita aposta. Sim. O Fernando Magela, o Duque fala aí, Fernando Magela, não é Geraldo Magela. Tá vendo, Du? Mas o Magela deve ser sobrenome. Mas é raro. O André Almeida tá falando que o Seabra deveria compor uma comissão técnica fixa, que foi a ideia proposta aqui pelos comentaristas também. Alguém mandou aqui, o comentário da Nath é top. Obrigada. Eu também acho, mas agora eu não sei quem é, Nath. Já passou aqui e já escapuliu. E muitas provocações, já tradicional aqui no chat. Com a palavra, Emerson Romano. Muito obrigado, relator. A Nath falou sobre o Fernando Gago, por exemplo, que não vai ficar. Tem um treinador que tem feito um trabalho muito legal em um clube mediano para pequeno na Argentina e que muito pouco se fala nele, que é o Júlio Vacari, que é o treinador do Defensa e Justiça, que tem um estilo de futebol muito legal. Mas aí é o Vacari ou é o clube? Porque antes dele, o BKSS, ou BKSS, como queiram, também era muito badalado. O BKSS muito... Não, peraí, tem uma diferença. O BKSS era badalado. O Júlio Vacari não é badalado. Ah, tá, entendi. Entendeu? Mas o estilo de jogo é esse que você tá falando. Mas aí já é uma filosofia também, né? Do clube, né? Mas assim, tem bons nomes. Eu acho que o Cruzeiro vai ter que ter muito cuidado, muito critério. E, gente, a gente tem que dar um voto de confiança, porque se erraram a partir da saída do Pepa, a chegada do Pepa foi um baita de um acerto. Não é possível que desaprenderam. Sabe? O Edu teve lá visitando, tem um acompanhamento, né, Edu?
Tem um levantamento, um acompanhamento, né? Um monitoramento. Monitoramento. Né? Da análise de mercado do Cruzeiro, não só de atleta, mas de treinador também. Pois é. Então, não, e nesse cometeu ponto... uma falha grave, né? Mas às vezes... Eu acho que talvez não, viu, Dô? Eu acho que talvez, sendo a 8ª opção, os 5 primeiros seriam todos boas opções. É isso que eu ia falar, porque mas não aceitaram. Aquele recorte também da escolha do Zé Ricardo era bem específico, né? Era nem meio de temporada, já caminhando para o fim da temporada, com uma missão ingrata de salvar o time do rebaixamento, enfim, talvez numa pré-temporada que o Zé não receba 7 nãos, receba 3. E aí o quarto a 6. Dos nomes que a gente acabou descobrindo, né? Um deles, por exemplo, é muito nesse perfil. O Thiago Carpini. É muito nesse perfil. Já tinha feito bons trabalhos. Belíssimo trabalho com Juventude fez agora. Um baita de um trabalho com Juventude e foi dentro do perfil da análise do Cruzeiro. Acho que a gente tem que dar um voto de confiança para a análise do Cruzeiro, que vai encontrar esse treinador. 6h23.